Olá, se você veio até aqui é porque você quer ter informações sobre os dois assuntos que eu falei anteriormente. Se você tem fibrilação atrial ou conhece alguém, ou fez implante de stents por causa de um infarto do miocárdio, é aqui que você vai ter as informações que vão ajudar a salvar a tua vida. Aliás, eu vou confirmar, não estou vendendo nenhum curso e nem vendendo algo para você. Meu nome é Fernando Francisco. Durante 10 anos eu trabalhei na área de comunicação, apresentando um programa de TV mais voltado para o mundo empresarial. E isso me fez viajar o Brasil inteiro. E até por causa do meu hábito de estudar, porque há mais de 30 anos sou consultor empresarial. A minha primeira empresa nessa área, nós implantávamos sistema de gestão empresarial. Então você tem que estudar muito. E essa questão de estudar muito me ajudou até aqui e está me ajudando, e as informações que eu vou trazer para você são muito relevantes. Mas eu vou contar o meu testemunho, quero ser rápido. É, a partir de 2019, agora no mês de maio, eu acabei encerrando o meu plano de saúde. Foram 12 anos pagando o plano e nunca usando, né? E eu falei, bom, eu vou encerrar isso aqui, é uma despesa a menos. E a lei de Murphy diz que tudo que pode dar errado, vai dar errado. Bom, encerramos em maio. Quando foi em junho, eu comecei a ter alguns sintomas e acabei me preocupando muito. Quando chegou no mês de julho, eu fui obrigado a ir num posto de saúde para ser atendido e fui dispensado porque não, você está bem, é mal-estar momentâneo. Mas a coisa se agravou e, para não esticar muito, no dia 5 de agosto, depois de começar a procurar as informações, eu tive um infarto do miocárdio. Mas o que me levou a isso não foi a questão, sei lá, de uma vida totalmente desregrada, com muita gordura, não foi isso. Eu tenho fibrilação atrial. Como eu disse, em junho eu procurei o Sistema Único de Saúde, porque, como eu falei, não tem mais plano. Me dispensaram, mas eu, inquieto, comecei a procurar informações e, graças a uma amiga, fui apresentado a uma médica. E essa médica, ali no momento, fez um diagnóstico, depois se confirmou através dos exames que eu tenho fibrilação atrial. A questão da fibrilação atrial eu vou explicar no segundo vídeo, porque o primeiro é o mais urgente, porque eu tenho 2 estágios aqui no meu tratamento que são preocupantes. O primeiro é o seguinte: enquanto eu buscava agora, a partir do dia 5 de julho, quando eu descobri, através dessa médica, que eu tenho fibrilação atrial, e eu comecei a procurar dentro do Sistema Único de Saúde acelerar esse processo, porque se você está no Sistema Único de Saúde, você sabe que às vezes você vai marcar uma consulta daqui a 30, 60 dias. Mas graças a Deus eu consegui acelerar isso. E nesse prazo entre descobrir o que eu tinha e o infarto, né, que foi do dia 5 de julho até o dia 5 de agosto, eu consegui passar pelos médicos. E o último médico que eu passei, eu estava retornando dele quando tive o infarto, inclusive, ele me falou, urgentemente vai ter que fazer um cateterismo, tá? É urgente. E eu fui lá no balcão, pedi para marcar, e ele falou, nós vamos ligar para sua casa. No retorno, eu tive então um infarto, fui levado a um hospital urgente. Fiquei ali internado durante 8 dias e um dos procedimentos foi a questão de fazer o implante dos stents. E aí eu quero entrar agora no primeiro problema, que é o problema dos stents. A medicina, e eu não vou tratar muitos termos técnicos ou termos de médico aqui, mas a medicina, ela começa a ter classificações do grau de risco de cada paciente. Eu tenho diabetes. Por causa da fibrilação atrial, comecei a ter problema de hipertensão, que eu nunca tive, sempre fui muito regulado, 12/8, mas comecei a ter problema por causa da fibrilação atrial. E aí, dentro disso, existe uma tabela chamada, um meio de você classificar o paciente, é o Chadwick, e entre 5 estágios eu sou 3. O Chadwick 4 e 5 já é um grau bem pior, né? Lógico, né? Porque já está acima, é um grau bem pior, e já leva em conta também a questão de idade, se bebe, se fuma. Eu não bebo nem fumo, e a idade não atingi. Acima de 70 anos você já é classificado com um Chadwick mais alto. Mas por causa da questão
da hipertensão e da diabetes e da fibrilação atrial, meu grau é 3. Quando eu fui ser operado, eu me lembro que o médico ali fez a angioplastia, tá? E na angioplastia eu já estava ali na mesa, já estava, a sedação é local, né? Já estava sedado local, estava assistindo tudo que acontecia. E o que ocorreu é que ele solicitou então os stents. A enfermeira voltou e falou assim: não tem. O código que ele falou não tinha. Eu era o 10º paciente que ele estava operando no mesmo dia. A minha operação se deu através do pulso, tá? A angioplastia ela pode ser no pulso ou pode ser na virilha. A virilha é muito complicado, o restabelecimento, você ficar 4 horas imobilizado, tá lá. No pulso foi mais tranquilo. Eu já estava imobilizado, já estava com acesso, e ele falou: então me traz o outro. Ele trouxeram o outro. Esse outro, quando eu fui pesquisar, eu já sabia que existiam os 2 tipos de stent, mas naquele momento eu estava infartado, fazia 2 dias que eu estava tomando um monte de remédio, porque é uma outra questão que eu coloco. Eu não vou falar aqui mal dos médicos, e nem mesmo mal do SUS, tá? Que atende muita gente. Mas alguns critérios poderiam ser modificados, e é isso que eu acho que a gente tem que se unir e buscar se pode ser modificado. Eu infartei no dia 5, fiquei a madrugada toda, acabei sendo internado no hospital regional, que é outro mundo. Para quem conhece o hospital regional, pelo menos no estado de São Paulo, é outro mundo. E nessa internação, eu tive que ficar 2 dias sendo medicado, recebendo um monte de remédio ali, um atrás do outro, para não ter um novo infarto, porque o médico ele só tem escala às quintas-feiras. Aí ele vem, opera todo mundo e vai embora para outro local. É a escala que ele tem, é o sistema que limita, não é o médico, o sistema limita. Então toda quinta-feira tem operação. Aqueles que chegaram aí e conseguiram ser encaixados operam nessa quinta, senão fica para a próxima. Mas o médico naquele momento falou: não tem o aparelho, eu era 10º. Falou: me dá o outro, e implantou os stents. E ali você pensa: bom, implantou os stents, voltou a circular seu sangue, tá? Bem, ótimo. Vamos embora para casa depois pro pós-operatório. A angioplastia é uma revolução no tratamento para aqueles que tinham problema de entupimento de veia, né, que leva ao infarto. Por quê? Porque antigamente tinha que cortar o peito do camarada ou da pessoa, né? Cortar o peito, abrir, colocar ali uma veia que se tira de uma outra parte do seu corpo, geralmente da coxa, e fazer uma ponte, né? Elimina o local que está ali obstruído e faz uma ponte, né? Corta e faz uma ponte. Mas você tem que abrir o peito. Com a angioplastia, com os novos procedimentos, é introduzido um catéter, que eu falei que pode ser para o pulso ou para a virilha. Introduzido o catéter, ele vai até o local onde está ali a obstrução, onde a sua veia está obstruída, ele infla, esmaga aquela gordura que está ali, ou outra coisa que está obstruindo, e depois é colocado um stent. O stent é uma telinha, lógico, feita de um tipo de metal cirúrgico, que é inflado também, e ele alarga, mantendo o fluxo. Isto é uma evolução é muito grande na medicina, né? Você pensar que antes tinha que tirar uma veia, o grau de risco era muito maior. Com a questão dos stents, diminuiu-se o grau de risco, mas não é o final da história. E aí é que eu quero fazer alerta para você. Então, vou falar primeiramente com você que implantou stents recentemente. Existe um termo chamado reestenose. Reestenose é quando ocorre novamente o entupimento da sua veia. Aquela veia que você tratou e colocou um stent. Mas por que ocorre isto? Bom, vai ocorrer isso até se você não seguir uma linha de... Você tem que mudar a sua alimentação, mudar seus hábitos, tudo mais. E se você não mudar, lógico, vai ocorrer um novo entupimento. Mas os stents, ele tem um problema. Porque o stent convencional,
ele tem um grau de rejeição muito alto. Eu acho alto. Como empresário e como consultor, por exemplo, se você tem uma fábrica em que, em média, 25 a 30% da sua matéria-prima é perdida por causa do seu procedimento, você tem que correr atrás para mudar o procedimento, porque é um nível muito alto. Agora imagina o ser humano. Então, os stents convencionais, que foram uma evolução, eles também evoluíram. E evoluíram por causa de uma necessidade. Porque, vamos fazer a média, tá? O Hospital Albert Einstein fez uma pesquisa entre os seus pacientes, que é um outro patamar, um outro padrão de vida, pessoas que têm, logicamente, uma outra maneira de viver, e podem pagar por um tratamento que nem esse, mas no Albert Einstein se avaliou que em torno de 25% dos pacientes que implantavam stent convencional, eles tinham a chamada reestenose. Existem vários termos técnicos que não adianta eu ficar falando aqui, tá? Vamos falar o mais simples. A reestenose é justamente o reentupimento da sua veia. E por que ocorre isso? O entupimento de veia não ocorre aí de um momento para outro, a não ser que seja um coágulo, que pode ter ocorrido comigo por causa da fibrilação atrial. Tá? Um coágulo de sangue ali entupiu aquela veia, que aí eu vou explicar na fibrilação atrial. Mas são ao longo de anos hábitos alimentares principalmente que vão fazendo que acumule gordura nas suas veias, e se você tem ali a sua bitola da veia, ela está entupida de 50% para cima, é um grau de risco muito alto. Vai chegando a 50, 70, 90, quando ela entupiu é o infarto, é o Krakatoa, né? É a questão da explosão daquele vulcão. Aí eu vou dar uma dica para você que não implantou stent ainda, mas se implantou, começar a sentir. A questão do infarto do miocárdio é uma coisa muito interessante, porque você começa a sentir uma dor. Eu achava que era somente do lado do coração, não é? Ele reflete em qualquer lugar do corpo aqui, no peito aqui. Você sente uma dor lá no fundo, depois essa dor aumenta, reflete no ombro, no braço, aqui no pescoço. Eu brinco que o infarto é como se fosse um vulcão, né? Um dia ele solta uma fumaça, depois solta um pouquinho mais, rola algumas pedrinhas, depois ele solta lava e um dia ele explode. O corpo vai dando sinais para você. Então os sinais são esses. Você começa a sentir uma dor que você acha que é uma dor muscular, mas ela vai irradiando para o corpo, vai atingindo o braço, e isso não é de um momento para outro, tá? Isso vai ocorrendo ao longo de dias. Eu fui sentindo ao longo de dias e comecei a perceber, eu estou com um problema de coração. E aí comecei a correr atrás e não deu tempo, mesmo assim eu tive um infarto. Então aí você vai pôr uns stents, só que com esse grau de rejeição na média de 25%, é um grupo de risco. Estou falando uma avaliação feita no Albert Einstein. Eu comecei a me aprofundar em pesquisa e tudo mais aqui no Brasil. A média é 30%. Em outros países do mundo, mesmo os países mais evoluídos, também é na faixa de 30%, porque não é uma questão somente populacional, é uma questão de um produto que ele tem ali a sua validade porque salva vidas, mas ele tem rejeição, o seu corpo rejeita. De quem rejeita? Bom, nós estamos falando aqui na média de 30% das pessoas onde são implantados existentes, existe a rejeição. Eu peguei um estudo de 2012 da África, que daí é um outro sistema de vida, uma outra qualidade de vida, lá chega a 50%. Em outros países do mundo, 35%, 40%. E se você está nesse grau de risco, diabetes, é fumante, é alcoólatra, bebe, lá, o seu grau de rejeição é muito maior. Você imagina assim, não existem dados, não consegui esses dados. Tá? Talvez o Ministério dessa parte de medicina, né, possa passar esses dados um dia. Mas calculando em média, pelo que a gente ouve falar nos meios da área de medicina, os médicos, né? Que eu vi artigos e tudo mais.
No Brasil, em torno de 1,5 milhão, 1,8 milhão pessoas implantaram stents em 2018. 2019 não tem esse dado ainda, 2018. Aí você pensa aí, vamos pegar a média, né? A média, nem os 25%, que já é um outro padrão de um outro tipo de hospital, mas vamos pegar a média, por exemplo, e nem também o África, 50%, vamos pegar a média 30%. Nós estamos falando de mais de 450 mil pessoas que tiveram restenose. E quantas delas conseguiram chegar no hospital para fazer uma avaliação, para implantar um novo stent, que daí é colocado por dentro do stent. Chegou a 90% de entupimento da sua veia novamente, porque estava com stent. Porque a rejeição se dá, porque o corpo observa, assim, pô, tem um objeto metálico aqui que não é normal. Qual a reação do corpo? Vai encapar, vai começar a surgir uma pele, vai tentar eliminar, vai tentar fazer com que aquele objeto não tenha contato com o restante do seu corpo. Então ele cria uma capa em volta. Agora imagina, você tem uma veia que tem lá uma telinha abrindo a veia, mantendo ela aberta, o corpo começa então a encapar aquilo, porque o corpo quer evitar, porque ele entende que aquilo é prejudicial, tá? E quando ele entope de vez, você tem outro infarto. E se você tiver muita sorte de chegar no hospital, ser atendido de imediato, ser levado a uma sala de operação, a saída para isso é muitas vezes a ponte de safena, que já é uma operação de grau de risco maior e marcado com muita antecedência. Então você vai ficar um período ali tomando um monte de remédio, que seriam os anticoagulantes, principalmente antitrombótico, que eu vou falar sobre essa questão quando for falar da fibrilação, né? Mas o meu alerta para você agora não é nem contra os médicos. Os médicos, eles estão limitados por aquilo que tem no sistema. Se você implantou stents, e o seu stent é o convencional, inclusive você tem que ser avisado. Aliás, você tem o direito, e os hospitais te passam todo o seu prontuário. Dá uma lida para saber se os seus stents são convencionais ou não. Se é o convencional, então você está nessa faixa de 30% de pessoas com rejeição. Você não acha muito alto 30% de rejeição? Ah, não, eu tenho sorte, eu estou na faixa 70. Amém. Se você acha que está na faixa 70, amém. Mas você não fica curioso saber se você está na faixa 70 ou não? Se os seus stents eles estão sendo assimilados e não rejeitados? Para isso existem exames. Mas pasmem, o SUS não está capacitado para te mandar fazer os exames. E se você não pedir, o médico não vai te falar. Então, a primeira dica de hoje: se você tem stents implantados, se você leu lá no seu prontuário, leu lá no que acompanhou você ali, né? Todo acompanhamento, toda a sua ficha, que você recebe isso no final, ou os seus stents são convencionais, tá? E se tiver algum código, então busque saber qual código está ali, tá? Eu vou deixar depois no site os códigos que são utilizados. Só que se o stent é convencional, você cai nesse grupo de risco que 30% rejeita. A evolução da espécie, a evolução dos stents, é um stent farmacológico. Tá? É um stent que tem produtos que envolvem esse metal, tá? E de forma que ele diminui a rejeição. Então você sai de 30 para 8. Não é 100%, mas de 30 para 8, já é uma boa. Mas você tem que buscar essa informação. Você tem que saber, puxa, espera um pouquinho, o stent que foi implantado em mim foi o convencional? Se é um convencional, eu estou num grau de risco. Como é que eu vou fazer para saber se vou esperar acontecer? Não. Porque, em média, 6 meses o seu corpo já definiu, o seu corpo já começou. Desde que você colocou o stent, seu corpo já está tomando atitudes. Esse ciclo pode levar até 6 meses. Pode levar até 6 meses. E em 6 meses o seu corpo pode realmente fechar essa vazão. Então você tem que acompanhar isso. Você tem que pedir. A palavra mágica é: doutor, eu gostaria de acompanhar através dos exames se eu tenho a probabilidade de reestenose. Se você falar isso para o seu médico, ele já vai saber que você tem a informação e talvez você não ouça o que eu ouvi.
Tudo bem, só que não é procedimento. Então, o médico, ele tem a intenção, mas não tem procedimento. Não adianta ele me dar o exame ali. Não é procedimento. E aí falou, olha, você tem que retornar lá no início, né? Então, ao ir lá no posto, marcar, passar para um clínico, depois ele vai te mandar para o especialista. E o especialista, então, vai olhar ali e vai ver, porque se operou, tal, o médico que vai te atender após a operação, ele só vai saber se a operação foi um sucesso, foi, o paciente está vivo, mas está com problema de stents que pode o corpo dele estar rejeitando. E como é que eu sei se está rejeitando ou não? Aonde você sentiu a dor do infarto, uma veia que entupiu, ela vai refletir algum ponto, principalmente da área do pulmão. Se você continuar sentindo ali a dor e ela começar a aumentar, porque esse senso de que alguma coisa está errada você vai ter, porque naquele local onde teve entupimento vai necrosar. Mas se isso começar a refletir, aumentar, ou você começar a te sentir em outros pontos, você tem que correr atrás. Tá? Você não pode jogar, você não é um jogador. Bom, eu tenho 70% de chance de não ter problema. E os 30%? Eu estou falando 30% é um nível baixo, ainda baixo, pelo que eu estudei, vendo o grau de rejeição. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a evolução é o stent farmacológico. E por que o stent farmacológico não substituiu de vez o stent convencional? Porque, infelizmente, nessa área de saúde, nós somos tratados pela questão de orçamento, custo. O stent convencional custa para o SUS, para os cofres públicos, pelo que eu vi entrevistando outros médicos, falou, custa em média R$2.000, R$1.500 a R$2.000, depende do contrato que foi feito. Já o stent farmacológico, que diminui de 30, 35, 40, se você é grau de Chade-Vasque, você vai para 40, Chade-Vasque 3, você vai para 40% de chance de haver aí uma rejeição, ele cai para 8, tá? Só que o farmacológico custa R$12.000. Então, na hora que foram avaliar ali para colocar o stent, eu até acredito que o médico me operou, quando ele pediu o farmacológico. Mas quando eu fui o 10º, alguém levou o farmacológico. E a gente não sabe se o hospital tinha quantidade suficiente dos stents farmacológicos. Eu sei que eu fui brindado com stent convencional e eu estou nesse grupo de risco. E eu estou sentindo os efeitos. E eu operei no dia 8 de agosto. E nós estamos agora já no começo, primeira semana. É o segundo dia do mês de janeiro de 2020. Então eu já estou com a data de validade já quase expirando, porque eu estou sentindo, eu estou percebendo que eu voltei a ter as dores do infarto. Então a minha dica para você é a seguinte, o implante de stents não é a solução final, escapei dessa. Aí você ouve e fala assim, poxa, fulano, ele teve um infarto, se tratou, tal, implantaram o negócio dele lá, um stent lá, agora tá aí, tá tranquilo, só que de repente vem a notícia, o cara teve outro infarto e morreu. Não foi outro infarto, é porque o stent foi rejeitado e fechou. E aí, você levou anos para entupir uma veia com uma má alimentação, com um mau estilo de vida. Mas com o stent, você pensa que você acelerou o processo para 6 meses, no máximo. Então, se você implantou stents menos de 6 meses, volte no seu médico. Do SUS não consigo. Volta nele e fala, doutor, eu preciso fazer o exame, porque eu preciso saber se meus stents, meu corpo está assimilando ou ele está rejeitando. Eu preciso saber se eu vou ter reestenose ou não. Código, reestenose. Esse é o código. Os hospitais colocam um monte de códigos, quando eles escrevem aqueles estudos, tá lá, que os médicos entendem, mas nesse meio de reestenose tem morte. Pessoas morreram com implante de stents porque não foram acompanhadas e porque o nosso sistema de saúde não tem esse procedimento usual. Implantou stent, no máximo de 60 dias faz o exame, vão avaliar, depois 4 meses vão avaliar de novo. Não tem, eles não têm. Implantam o stent, salvei tua vida, vai em paz, Deus te acompanhe. E aí? E aí? Eu agradeço ao meu Deus que tem me acompanhado e me deu a inteligência para pesquisar e eu estou passando para você. Quando eu disse, não estou te vendendo nada, eu não estou te vendendo nada mesmo. Estou passando uma informação que eu espero que você utilize. Tá? Implantou stents,
vai saber se é farmacológico ou não. Mesmo no farmacológico, você tem direito, por lei, decreto em 2007, de ter o acompanhamento para saber se os seus stents estão sendo assimilados ou rejeitados. Se não, um abraço, porque em 6 meses você pode ter aí novamente um infarto, e se Deus abençoar que você consiga chegar no hospital e ter um procedimento urgente, você pode estar vivo para também gravar o seu depoimento futuro. Hoje a primeira dica é essa. Eu vou sair, vou deixar o segundo vídeo, eu vou falar sobre fibrilação atrial. O que é, o que causa, e como resolver, e quais os problemas que você vai encontrar no Sistema Único de Saúde. Então, até o próximo vídeo.